Sou a professora Luzia Valentina Módulo e a nossa aula de hoje é sobre compostos fenólicos. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. É um material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Biotecnologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade sob qualquer justificativa sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras e imagens usadas nesta aula são dos livros listados abaixo e as que não foram extraídas desses dois livros, Fisiologia Vegetal, 5ª edição, e o Biochemistry and Molecular Biology of Plants, são imagens que foram extraídas do Common Creatives e são devidamente citadas as fontes. Então, vamos agora para os compostos fenólicos, Conhecer um pouquinho mais quais são os precursores diretos dessas substâncias, como é a fisionomia, como é a estrutura química desses compostos e como que eles estão inseridos no âmbito de resposta da planta às condições ambientais, seja por um ataque de patógeno, um ataque de herbívoro, proteção contra os raios ultravioletas, etc. Os precursores de biossíntese de compostos fenólicos são a fenilalanina e a tirosina. São dois aminoácidos aromáticos que são oriundos da via do ácido chiquímico. O ácido chiquímico tem essa estrutura química. O ácido chiquímico ele não é um composto fenólico, porque o fenol, na sua essência, trata-se de um anel aromático e a este anel aromático tem que estar ligado a ele pelo menos uma hidroxila, para que ele possa ser considerado, nessa substância, ser considerado um fenol. Então, o ácido chiquímico ele não é um fenol. E ele dá origem a esses dois aminoácidos por meio da série de transformações químicas, que demanda ATP, dentre outras fontes de energia, e isso leva à formação da fenilalanina e da tirosina. E a única diferença entre esses dois aminoácidos é a presença dessa hidroxila em posição para neste anel aromático, no caso da tirosina. Então, a tirosina dispõe de uma hidroxila em posição para em relação a este grupo do aminoácido, enquanto que a fenilalanina não dispõe desta hidroxila. E como que esses dois aminoácidos aromáticos, então, dão origem aos compostos fenólicos de uma forma geral? A gente já começa a observar que é exatamente este anel aromático que é o que vai impulsionar a biossíntese, ou seja, é o que vai dar aquela característica de composto fenólico àquele metabólito secundário em específico. Lembrando que aqui a própria tirosina, ela já é um composto fenólico, exatamente por ter essa hidroxila ligada a um anel aromático. Vamos lá? Então, tomando como exemplo a fenilalanina, mas eu poderia também partir da tirosina. Então, fenilalanina, que tem essa estrutura química, é um aminoácido, lembrando das nossas primeiras aulas, O aminoácido ele é constituído de um carbono alfa, e a ele está ligado um grupo carboxila, que confere aquela função ácida do aminoácido. Tem um grupamento amino ligado também a este carbono alfa, que confere aquela função amino do aminoácido. Um hidrogênio, que aqui está omitido, e um grupo R, uma cadeia lateral, que é o que diferencia um aminoácido do outro, que no caso da fenilalanina é este grupo aromático aqui. Então, tanto a fenilalanina quanto a tirosina, elas sofrem a ação de uma enzima que é a enzima central desse processo que vai dar origem a uma série de fenólicos, como é o caso da enzima PAL. A enzima PAL, ela recebe esse acrônimo porque significa que é a fenil, do inglês, Phenyl Alanine Ammonia Lyase. Então, é uma enzima que
promove a lise do grupamento amino da fenilalanina, enquanto que a enzima TAL, T-A-L, é a enzima tirosina aminoliase, tá certo? Então, essas duas enzimas elas vão atuar respectivamente, né, na fenilalanina ou na tirosina, liberando um NH3 e, então, um derivado formando o derivado ácido, que é o ácido transinâmico. E dependendo da enzima que atuar neste esqueleto carbônico, vai dar origem ao ácido benzoico e seus derivados, ou então vai seguir em frente na rota que leva à biossíntese do ácido paracomárico. Certo? Isso do paracomárico é porque nós estamos falando de uma rota de biossíntese que vem da fenilalanina. Se viesse já da tirosina, o ácido paracomárico já era produzido diretamente a partir da atividade tal. Então, esse ácido paracomárico ele pode ser direcionado tanto para a síntese de ácido cafeico e outros fenólicos simples, como para a síntese de cumarinas e também para a síntese de moléculas precursoras de lignina. Todas são substâncias fenólicas. Tá? O ácido paracomárico, na presença de coenzima A, ele forma esta molécula que é o paracomaroeuco A, que uma vez condensado com moléculas de 3-maloneuco-A, vai dar origem ao primeiro esqueleto carbônico que já lembra um pouco a estrutura dos flavonoides. Então, o que são os flavonoides? São polifenóis, tá? São polifenóis e que têm funções muito específicas em célula vegetal. E são, portanto, metabólitos secundários, né? Aqui ainda não é um polifenol, é um polifenol, mas ainda não é um flavonoide. Por quê? Porque o flavonoide ele é constituído por 3 anéis ligados entre si. Tá? E aqui nós temos que o central, ele na verdade é ainda cadeia aberta, quando se trata de uma chalcona. Mas essa chalcona ela pode sofrer a ação de determinada enzima que vai dar origem às flavanonas. Agora sim, as flavanonas já têm o terceiro anel e agora elas são verdadeiramente flavonoides, né? E dependendo da enzima que atuar neste esqueleto carbônico, pode dar origem aos flavonóis ou às flavonas e isoflavonas, ou dar origem aos taninos condensados e, finalmente, às antocianinas. Tá? O que eu quero dizer para vocês aqui com essa imagem em tela é que a fenilalanina ela faz parte da via dos fenilpropanoides, assim como, né, a tirosina. E o que é um fenilpropanoide? É exatamente isso. É qualquer substância que tenha em sua estrutura um esqueleto fenilpropano. Tá? Por exemplo, aqui é o primeiro fenilpropanoide, né? Nós temos aqui, aliás, aqui é o primeiro fenilpropanoide, porque nós temos, olha, fenilpropano, ó, 1, 2, 3, propano, 3 átomos de carbono. Então, são 3 carbonos ligados a um anel, a um fenil. E isso é um fenilpropanoide. Então, nós vemos que na estrutura dos flavonoides, nós temos esse esqueleto fenilpropano, que agora está cíclico, né? Ó, fenilpropano, aqui, ó, 1, 2, 3 átomos de carbono. Já o metilsalicilato, este é um derivado éster do ácido salicílico. A única diferença estrutural é que, no lugar dessa hidroxila, agora tem um grupo metóxi. E o metilsalicilato ele tem um mecanismo muito interessante, né? Por se tratar de uma substância volátil, quando a planta é atacada por um patógeno, então ela naturalmente produz ácido salicílico. Esse ácido salicílico ele tem função hormonal, então ele percorre todo o corpo da planta para avisar aqueles órgãos que ainda não tiveram contato com o patógeno, que existe um patógeno atacando certo órgão daquela planta. Então, com isso, aquele órgão que foi avisado quimicamente, ele pode se organizar para organizar o seu metabolismo, então,
para se proteger contra o ataque daquele patógeno, caso o patógeno se suceda e consiga atingir esse órgão ainda não atacado. Né? E concomitantemente também se produz o metilsalicilato. E o metilsalicilato também percorre todo o corpo da planta, só que como ele é volátil, ele é exalado a partir daquele indivíduo. E ele pode, com isso, avisar a planta vizinha de que tem um patógeno na área. Então, é um mecanismo bastante interessante, por quê? Porque no processo de cooperação, uma planta consegue quimicamente avisar a outra planta, a planta vizinha, de que tem um patógeno na área. O resveratrol, ele é um exemplo de polifenol simples, tá? Ele é um polifenol porque ele produz mais de uma hidroxila fenólica em sua estrutura. Ele não é um flavonoide, porque o flavonoide são 3 anéis, né? E ele só contém 2 anéis e todos os 2 anéis são aromáticos, mas ele é um exemplo de polifenol simples que tem uma atividade antimicrobiana e, portanto, protege a planta contra o ataque de patógeno. Além disso, o fato de ter essas várias hidroxilas fenólicas, isso confere ao resveratrol um poder antioxidante muito importante. E muito considerável, o que significa que as plantas com competência para produzir esse metabólito secundário, elas também se protegem contra os raios ultravioleta, que são altamente oxidantes. Então, o resveratrol se oxida para exatamente prevenir processos de oxidação que são deletérios para as células vegetais. No caso da lignina, a lignina é um composto fenólico de estrutura muito complexa. Então, o que vocês veem agora em tela é uma parte do que se acredita ser a estrutura de uma lignina, onde nós temos aqui as reticências dizendo que essas unidades fenólicas, elas continuam se ligando entre si, formando então um polímero de substância fenólica que tem um papel muito importante na célula vegetal. Aqui neste slide, eu enfatizo na interação planta-patógeno. Por quê? As ligninas, por fazerem parte da parede celular secundária, elas constituem uma barreira física contra o ataque de patógeno. Tá? É como se fosse um processo análogo a uma cola, tá? Uma liga que impedisse que o patógeno fisicamente entrasse na célula. Né? E além do papel estrutural que a lignina tem, que é exatamente de proporcionar essa estruturação da planta, permitir que a planta permaneça ereta à medida que ela se avança para o estado de maturação. Assim como certas algas que têm a capacidade de produzir terpenos com função anti-herbivoria, nós temos também algas, como é o caso daquelas algas pardas, que produzem polifenóis, aqui exemplificado pelo Foucault, e esse polifenol ele tem exatamente a função de proteger a alga contra o ataque de herbívoros, aqui no caso peixes. Então eu mostro para vocês essa imagem em tela, ela trata-se de um exemplo de alga parda, que produz Foucault como polifenol com função anti-herbivoria. Nós vimos em slides anteriores que monoterpenos são utilizados por certas espécies vegetais como atratores de polinizadores e, da mesma forma, são certos polifenóis, como é o caso específico das antocianinas, cujas estruturas químicas são demonstradas em tela. Em um exemplo, nós temos a pelargonitina, que confere uma coloração alaranjada à grande maioria de flores, de cor alaranjada. Algumas são devido à presença de carotenoides, é claro.
mas a grande maioria em função de prevalência de pelargonidina, enquanto algumas flores têm a coloração avermelhada por causa da presença em grande quantidade de cianidina, e aquelas de coloração azulada, rocheada, pela abundância em delfinidina. E o que diferencia essas três estruturas nada mais é com relação ao grau de hidroxilação neste anel aromático. Então, vamos agora definir, porque como antocianinas constituem uma subclasse dos flavonoides, né? Todo flavonoide ele é constituído de um anel A, que é este anel mais à esquerda. Este anel se encontra ligado a um anel C, esse anel central, que se encontra ligado a um anel B, que é o anel aqui representado à direita. E quando eu falo do grau de hidroxilação, eu estou me referindo ao grau de hidroxilação no anel B, ou seja, a pelargonidina ela tem um grau de hidroxilação menor do que a cianidina, que tem um grau de hidroxilação menor do que a delfinidina. Mas, independentemente do grau de hidroxilação dessas moléculas, todas elas têm uma capacidade de atrair um agente polinizador, só que de uma forma bem diferente do monoterpeno. O monoterpeno, ele atrai pelo odor, por ser uma substância volátil. Agora, o caso das antocianinas, a atração se dá pela coloração. Então, quando um inseto enxerga aquela flor, né, aquela flor que tem uma coloração avermelhada, por exemplo, né, a capacidade que ele tem de enxergar no ultravioleta faz com que ele enxergue aquela fluorescência daquela substância e, com isso, se deixa ser atraído por aquela flor, então proporcione a polinização. Tá? Então, são dois exemplos de mecanismos de atração de polinizadores bastante distintos. No caso de fenólicos mais complexos que atuam na interação com o antipatógeno, eu exemplifico aqui uma isoflavona, tá? Ou seja, um flavonoide, é um polifenol, e a gente fala que ela é isoflavona, por quê? Porque o anel B deste flavonoide, ele se encontra ligado ao carbono 3 e não ao carbono 2, como usualmente a gente encontra na natureza, observa, né? Mas nem por isso se trata de uma substância rara. Trata-se apenas de um isômero de posição, por isso que se chama isoflavona. É um isômero de posição do anel aromático B. Tá? Então, a uiteona ela é produzida por algumas espécies vegetais e ela tem função antimicrobiana, ou seja, de matar o patógeno mesmo quando em contato com essa substância e assim impedir a sua proliferação. O que é interessante a respeito da estrutura da uiteona é que se trata de uma isoflavona que também tem uma unidade isopreno ligada, né, aqui neste carbono, que é o carbono 6. E olha que interessante, é uma unidade isopreno, então lembra a gente, né, a unidade isopreno ela dá origem aos terpenos, né, e só demonstra que aqui a gente tem uma estrutura, né, uma substância que ela é híbrida, na qual a função que prevalece, né, a classe que prevalece é a classe dos flavonoides. Então, a uiteona é considerada uma isoflavona prenilada, porque ela contém uma unidade isopreno em sua estrutura. Mas ela ainda assim é um flavonoide que tem a função, né, de combater o ataque de patógeno. No caso de taninos, né, os taninos eles são muito reconhecidos pela atividade anti-herbivoria. E isso se dá por quê? Porque eles têm a capacidade de repelir mesmo o inseto. Os taninos tratam-se de unidades flavonoídicas ligadas entre si. Notem, um flavonoide aqui, anel A ligado ao anel C, ligado ao anel B, que está ligado a uma outra unidade, que está ligado a uma outra unidade, formando assim o tanino condensado. Então, o tanino ele promove, né? Ele repele o herbívoro. Por quê? Porque quando ingerido, ele afeta o crescimento e a sobrevivência do herbívoro.
Exatamente por quê? Porque ele tem um gosto adstringente, um gosto desagradável, então repele o herbívoro. E também por quê? Porque ao se ligar em proteínas, ele acaba impactando o herbívoro do ponto de vista nutricional. Igual eu falei para vocês, o herbívoro acaba morrendo de fome mesmo bem alimentado, porque as proteínas do vegetal se encontram no trato gastrointestinal do herbívoro. Porém, ele não consegue utilizar dessa proteína porque ele precisa de degradá-la para obter os aminoácidos livres para a produção de novas proteínas funcionais para o herbívoro. Então, com isso, o tanino condensado acaba impactando negativamente a nutrição daquele herbívoro, porque ele não consegue se beneficiar das proteínas que ele ingeriu, que são constituintes da planta ingerida. A catequina é um exemplo de polifenólico flavonoídico, ou seja, é um exemplo de flavonoide que tem a função de inibir o crescimento de uma espécie vegetal próxima a ela, ou seja, tem uma função alelopática. E a catequina ela é produzida por uma série de espécies vegetais, né? E com destaque esta planta daninha, que ela é muito comum na Europa, né? A Centaurea maculosa. E a Centaurea maculosa, ela tem essa flor maravilhosa, né? Muito bonita, mas ela é uma planta daninha. E quando ela foi introduzida nos Estados Unidos, né? Porque uma pessoa viajou à Europa, achou bacana, levou sementes, né? Levou essa planta para o território norte-americano e lá ela acabou se tornando uma praga. Por quê? Porque ela tem a capacidade de exudar, a partir das suas raízes, a catequina, que é esse composto fenólico com essa estrutura aqui. E com isso, essa catequina, ao ser exudada a partir da raiz, ela acaba inibindo o crescimento de outras plantas e aí favorecendo então a disseminação dessa espécie daninha. Por isso que atualmente, né, os Estados Unidos eles têm um controle bastante rígido de material genético que entra no território nacional, exatamente para conter esse problema, né, de infestação por plantas exóticas, plantas daninhas, proliferação de patógenos e etc. e tal. Né? Mas a introdução, na verdade, dessa espécie foi graças ao fato dela produzir esta substância, né, a catequina, que tem função alelopática. Os flavonoides, de uma maneira geral, independentemente da estrutura química, né, da especificidade da estrutura química, eles têm um papel muito importante no estabelecimento de relações simbióticas. E o que eu apresento para vocês hoje é o único exemplo de relação endossimbiótica relatado na literatura entre uma angiosperma, aqui representada pela Gonera manicata, e uma cianobactéria. Tá? E o que é mais curioso é que esta interação endossimbiótica ela acontece quando a planta está passando por um processo de deficiência nutricional, mais especificamente deficiência de nitrogênio. Então, ela promove esse estabelecimento de uma relação simbiótica com essa cianobactéria, que tem a competência de fixar nitrogênio do ar, e com isso a planta se beneficia dessa relação simbiótica, recebendo o nitrogênio que foi obtido pela cianobactéria numa forma absorvível e metabolizável. E onde entram os flavonoides neste processo de estabelecimento daquela relação endossimbiótica? Exatamente nessa fase, né? Então, a planta, quando ela está passando por uma deficiência nutricional, especificamente de nitrogênio, né, ela acaba naturalmente aumentando a produção de fatores de transcrição do tipo MIB, né, esses MYB. E esses fatores de transcrição, eles são reconhecidamente importantes no estímulo da produção de flavonoides. Então, se aumenta
a quantidade de fator de transcrição do tipo MIB na célula vegetal, por consequência, vai aumentar a concentração de flavonoides naquela célula. E o fato de ter mais flavonoide naquela célula, aquela região que tem o acúmulo do flavonoide será uma região que terá o efluxo de auxina inibido. O que é o efluxo de auxina? Efluxo, saída, né? Então, a saída de auxina de uma célula será inibida, provocando o seu acúmulo local. E esse acúmulo transitório de auxina naquela região vai estimular o processo de divisão celular, né? E esse processo de divisão celular vai favorecer o desenvolvimento daquela glândula, né? Como estamos tratando de uma relação endossimbiótica que acontece no âmbito do caule, a gente fala que é uma glândula, mas se fosse na raiz, seria a formação de um nódulo, tá? E com isso, agora, sendo formada aquela glândula, a cianobactéria pode captar o nitrogênio do ar, né, que está na forma de N2 e metabolizá-lo por meio da ação de uma enzima chamada nitrogenase, formando então NH3, que é uma forma absorvível e assimilável pelas plantas. É uma forma de nitrogênio que as plantas conseguem assimilar, né? E, de fato, né, a própria deficiência de nitrogênio que a planta experimenta em alguma etapa de seu ciclo de vida, né, faz com que ela remobilize, né, nutrientes das folhas para o caule, tá? Isso é natural, ou seja, ela vai mobilizar daquelas folhas mais maduras para favorecer, ainda manter o crescimento de outros órgãos que estão com competência para crescer, né? E com isso, nessa mobilização, isso também favorece o processo de estímulo na divisão celular. E com isso, há o estabelecimento, então, da glândula e da interação endossimbiótica. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Este é o referencial teórico utilizado e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!